Olá, eu sou Edgar Fialho Lopes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre repetidores de celular. Mas antes de continuar, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal clicando nesse botãozinho aqui embaixo. Assim você vai receber em primeira mão os vídeos que a gente vai publicar aí para vocês, tá? Sobre unboxing de produtos, tutoriais, videoaulas. Então clica nesse botãozinho aqui que aí você já se inscreve e vai ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Então vamos lá. O assunto de hoje é um assunto bacana, tá? É sobre repetidor de celular. Nos dias de hoje, que a gente vive conectado, né? Vive com o celular na mão, a gente precisa ter o sinal para o celular funcionar, né? Não adianta a gente estar com o aparelho lá, você está lá na sua casa ou na sua empresa, principalmente, e não ter o sinal, né? Então a gente precisa estar conectado, a gente precisa do sinal. E em muitos casos a gente tem só, às vezes, um pontinho de sinal, aquele cantinho da sua casa, da sua empresa, que você tem que ir para conseguir falar, né? Se você sair um pouquinho a ligação já picota ou já cai. Então assim, a gente não pode ficar dessa forma, a gente tem aparelhos que resolvem esse problema, tá? Que são os repetidores de celular. Hoje eu deixei um modelinho aqui para mostrar para vocês e eu vou explicar como que eles funcionam, tá bom? Como eu falei, se você tem um ponto de sinal de celular dentro da sua casa, da sua empresa, já é suficiente para saber que dá para melhorar esse sinal e jogar ele, distribuir esse sinal todo dentro da sua casa de uma forma melhor, né, com o sinal mais forte. Então, o aparelho de celular, ele tem uma anteninha interna, né, que ela é omnidirecional e irradia esse sinal 360 graus procurando a torre de celular. Se você vai colocar na sua residência ou na sua empresa uma antena externa, né, como essa do repetidor que eu mostrei aqui para vocês, né, essa antena aqui com uma espinha de peixe, ela vai ficar apontada para a torre de celular, né? Então, se ela vai estar direcionada para a torre, ela já vai estar em cima do telhado, já vai ter uma vantagem que ela não vai estar dentro da sua casa, onde o sinal já é mais fraco, né? Porque você tem mais barreiras. Então, você vai estar colocando ela, posicionando ela num lugar privilegiado e ela já tem um ganho maior, tá? A antena que vem com esse kit em específico, ela tem 14 dBi, tá? Mas existem antenas de 17 e 20 dBi, tá? Para isso, a cada 3 dB ela dobra a potência do seu aparelho. Então você consegue ter um sinal mais forte, né? Ela é direcionada, então se você apontou para aquele lado, o sinal só vai ficar jogado para o lado que você apontou. E você não vai desperdiçar sinal para trás, porque a torre está virada para aquele lado que você apontou a antena. Então você tem várias vantagens em utilizar a antena externa, tá? Aí você vai conseguir captar um sinal mais forte da operadora. Esse sinal vai descer via um cabo, tá? Um cabo coaxial que acompanha o produto. Vai ligar no seu repetidor, que seria esse é um dos modelos que existem no mercado, tá? Existem várias marcas, vários modelos, potências. Então eu peguei um modelo específico aqui só para vocês visualizarem como que é o equipamento. O cabo que vai vir da antena, você vai ligar aqui e aí ele tem uma antena interna que vai distribuir o sinal dentro da sua casa, da sua empresa, tá? Esse modelo em específico aqui, que é homologado na Anatel, ele vai mandar o sinal aproximadamente a 1000 metros quadrados, tá? Então quanto melhor o sinal de entrada do equipamento, mais longe ele consegue mandar o sinal, que vai chegar até uns 1000 metros quadrados. Então é suficiente para você colocar dentro da sua empresa toda ou da sua casa, tá? Existem outros modelos, eu tenho outro aqui que eu vou mostrar também para vocês, que é esse modelo aqui da Aquário também. É um modelo maior, tá? Então ele tem 70 decibéis, então a capacidade de mandar o sinal dele até 2000 metros quadrados. Tá? Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, assim vocês conseguem comparar melhor e ver as especificações técnicas de cada um dos modelos que a gente trabalha. Tá? Mas como eu falei, no mercado tem N opções, tá? Esses são alguns modelos que tem no mercado disponível para vocês. Eu vou passar agora algumas informações importantes na hora de você comprar um repetidor de celular. O pessoal fica com muita dúvida, né, principalmente na questão da frequência, né? O meu celular é quadriband e funciona em todas as frequências, então se eu comprar um repetidor de 2100 MHz vai funcionar porque meu celular é quadriband, mas não é assim que funciona, tá? Existem 4 frequências hoje, tá, que a Anatel disponibilizou para as operadoras, tá? 850 MHz, 900, 1800 e 2100, tá? Agora saiu 2.600 MHz para o 4G, tá? E futuramente, com o desligamento da TV analógica, o 4G tende a utilizar a frequência da TV analógica, que é 700 e poucos MHz. Então isso não está definido ainda, não existem repetidores para 4G
até a data desse vídeo, tá bom? Então a gente vai falar de 4 frequências hoje: 850, 900, 1800 e 2100 MHz, tá? Para explicar melhor isso, por que eles usam essas frequências, tá? A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, ela que regulamenta as frequências das operadoras, tá? Então, por exemplo, existem frequências livres que qualquer pessoa pode usar: 2.4 GHz, que é os roteadorzinhos Wi-Fi da nossa casa, e 5 GHz. Então, qualquer pessoa pode comprar um roteador, um telefone sem fio, né, que utiliza essa frequência. Ela é livre, qualquer pessoa usa. Então você não pode reclamar do seu vizinho estar interferindo em você ou vice-versa. Você não pagou nada para usar essa frequência, ela é livre, qualquer pessoa pode usar. Então as operadoras, elas não podem utilizar a frequência livre para transmitir um serviço de qualidade, que seria telefonia e internet 3G. Então elas compram, né, através de uma licitação, esse direito de uso dessa licença, tá, de frequência, para poder utilizar uma frequência livre e não ter interferência de outras operadoras ou de outras pessoas utilizando essa frequência. Tá? Então a Anatel, quando vai pegar uma cidade específica, ela faz um leilão, né, uma licitação, na verdade, e aí essa licitação ela vai colocar, vai fazer a venda dessa faixa de frequência, e as operadoras vão lá e compram e tem direito de usar ela, só ela vai poder usar dentro daquela cidade. Então, para cada cidade do Brasil, existe uma licitação. Então, isso quer dizer que nem sempre, por exemplo, a Claro, você não vai falar ela sempre trabalha em 900. Não, pode ser que uma cidade ela comprou 850, na outra ela comprou 900, na outra ela comprou 1800 e assim por diante. Então, não tem como não existe um padrão, tá? Se você ligar na sua operadora e perguntar qual a frequência aqui na minha cidade, experiência própria, eles não sabem, os operadores não sabem. Isso é uma coisa técnica de engenharia, é difícil você conseguir falar com alguém para poder te confirmar essa frequência. Então no site da Anatel, eu vou deixar o link aqui também no vídeo, tem como você puxar por cidade e por operadora, e aí ele vai mostrar qual é a faixa de frequência que aquela operadora pode usar dentro daquela cidade. Então, existem 2 erros comuns que o pessoal comete na hora de comprar um repetidor. O primeiro é falar, meu celular é quadriband, eu posso comprar qualquer frequência, né, que vai funcionar. E o segundo é achar que a frequência mais alta é melhor do que a mais baixa, tá? Não é verdade. Não vai funcionar em qualquer frequência, porque, como eu falei, cada cidade utiliza uma frequência diferente determinada pela Anatel. Então, só vai funcionar o seu repetidor se ele estiver se comunicando na mesma frequência que a sua operadora dentro da sua cidade. Então, se você fizer a verificação, tem que trabalhar com a frequência correta. Não adianta colocar uma maior ou uma menor, não vai dar certo. Às vezes o pessoal fala, de 900 pega de 800 também. Não vai pegar. Ele pega só aquela faixa específica, tá? Esse modelo que está na minha mão aqui é um modelo de 1800 MHz, tá? Então, ele só vai funcionar em operadoras que forem de 1800, tá? Então, isso é principal antes de comprar um repetidor, tá? Então, depois que você comprou o repetidor, verificou a frequência, comprou o repetidor, recebeu o produto, você vai falar, puxa, e agora? Para onde eu aponto a minha antena? Eu já vi um monte de torre aqui na minha cidade, mas eu não faço a mínima ideia de qual que é a torre da minha operadora. Tá? Então, existe um aplicativo para celular, para smartphone, que funciona em Android e iOS. Tá? Eu não sei se tem para Windows Phone, eu nunca testei, mas eu sei que para Android e iOS tem. Ele chama Cobertura, tá? É uma torrezinha azul que tem uns raios de sinal em cima vermelho. Eu vou deixar na descrição do anúncio também. Ele ajuda bastante, tá? Porque quando você abre esse aplicativo, no local que você vai instalar o seu repetidor, ele abre um mapa da sua cidade, põe um pontinho azul lá, que é onde você está, e aí em volta ele vai mostrar os ícones das operadoras de celular que estão à sua volta. Aí se tiver mais de uma torre próxima de você, ele vai mostrar 2, por exemplo, a Vivo. Ele põe o bonequinho da Vivo aqui, vai falar 800 metros de distância, ele tem uma torre da Vivo. Aí ele pode colocar aqui, 2.000 metros de distância tem outra torre da Vivo. Aí você vai falar, então eu vou apontar para de 800 metros. Nem sempre é o melhor, tá? Só porque ele está mais perto. De repente, essa de 800 metros está bem atrás de eucaliptos, de um morro,
Então, e a de 2.000 metros de repente está num campo aberto, então é melhor você apontar para aquela de 2.000 metros. Mas aí você já sabe para onde se orientar. Você testa uma, depois testa com a outra, pelo menos você sabe para onde apontar a sua antena. Tá? Então esse aplicativo ajuda bastante, é o que a gente usa para fazer as instalações, tá? E aí já te dá uma orientação legal para onde você tem que posicionar a sua antena. Tendo com a antena posicionada certinha para a operadora, ela vai captar esse sinal da operadora mais forte, vai descer esse sinal forte para dentro do seu repetidor, o seu repetidor vai pegar esse sinal e vai jogar na sua antena interna num raio de 1.000 metros quadrados. Então não tem limite de usuários, assim, as pessoas que chegarem com o celular vai conectar na antena interna do seu repetidor, o sinal vai passar por ele, vai sair para a antena e vai para a torre de celular. Então você vai conseguir ter um sinal forte dentro da sua casa, da sua empresa, tá? Para todo mundo que chegar, que utilizar a sua operadora, e vai conseguir usar, vai ter mais mobilidade e não vai ficar travado naquele pontinho, né? Só aquele localzinho que você tinha um pontinho de sinal, tá? Então algumas premissas básicas que a gente passa, né, para funcionar o repetidor: ter pelo menos um ponto de sinal, tá? Se você não tiver nenhum ponto de sinal, a gente não pode garantir que vai funcionar. Colocando antena externa, pode ser que esse pontinho apareça, mas pode ser que ele não exista, então não tem como garantir. Se você em algum ponto da sua casa, no telhado, que seja, você chegar lá, tem um ponto de sinal, já é suficiente para a gente saber que vai colocar a antena externa e a antena externa vai ter de onde receber esse sinal. Se não existir sinal nenhum, não é garantido. Você pode pôr a antena lá e nem assim ela conseguir encontrar o sinal. Então, o primeiro ponto, antes de comprar o repetidor, é saber se você tem pelo menos um ponto de sinal. Tá? O segundo ponto principal é verificar a frequência da sua operadora dentro da sua cidade. Tá? A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo o link do site da Anatel, que mostra por cidade e por operadora qual a frequência que elas estão liberadas para utilizarem. Tá? O terceiro ponto é saber apontar a antena para a torre de celular. Então a gente vai colocar o aplicativo aqui para vocês verem, baixem na hora de instalar e aí você vai saber para onde posicionar a sua antena. Tá? O resto não tem configuração, é só ligar os cabos e o aparelho, pôr na tomada, não tem configuração, é muito simples. Tá? Então se você aí na sua cidade conseguiu visualizar um nicho de negócio, você pode oferecer para os comércios, supermercado. Tem muitos supermercados que você vai e não consegue falar no celular, né? Às vezes tem que ligar para sua esposa, preciso levar mais alguma coisa para casa, tal, e você não tem sinal, você tem que ir para fora. Então, assim, é um nicho bom para você oferecer, porque o supermercado é interessante que ele tenha um sinal forte lá dentro. Dentro da sua empresa, um hotel, né? Por exemplo, o cara não vai querer se hospedar no hotel que ele não tem sinal do celular, ele vai ser obrigado a utilizar o telefone do hotel e pagar caro por isso. Então é bom ele ter um sinal forte também. Empresas em geral, né? Comércios, residências, área rural. Então se você identificou que pode oferecer isso a algum cliente aí na sua cidade, conta com a gente também. Nosso departamento de pré-venda vai estar aqui à sua disposição para te orientar, para te dar um suporte, para te ajudar a achar a frequência certa. Tá? Até no pós-venda também, se você precisar de ajuda na instalação. Então a gente tem um pessoal técnico especializado para te dar esse suporte, tá bom? Mas a ideia principal desse vídeo era apresentar esse produto, tá? Que é bacana. Um outro ponto que eu estava esquecendo de falar com vocês, que é muito importante, que o pessoal pergunta e se confunde bastante, tá? Existem duas tecnologias nas operadoras de celular. Existe o GSM e existe o 3G, tá? GSM é feito para telefonia. Então, quando você está falando por voz, você está usando a tecnologia GSM. Quando você está usando internet, dados, você está usando 3G. Tá? Então, são duas tecnologias diferentes, que a maioria dos celulares, principalmente os smartphones, tem as duas tecnologias dentro dele. Tá? Então, não quer dizer que as duas tecnologias vão estar funcionando na mesma frequência. O que isso quer dizer? Dentro da sua cidade, pode ser que o GSM, a sua operadora transmita em 850 MHz, mas o 3G ela transmite em 2100 MHz. Tá? Então, para você ter a melhoria de telefone e de dados, você vai precisar dos dois repetidores, de 800 e de 2100. Então você tem que observar isso. Cidades menores, geralmente as operadoras não precisam comprar duas frequências, porque como tem menos usuários, elas conseguem dividir as duas tecnologias na mesma frequência. Tá? Mas em cidades maiores, quando tem muitos habitantes, para não congestionar uma frequência só, dividindo para duas tecnologias,
elas separam uma para dados e uma para voz. Geralmente as operadoras usam 2100 MHz para 3G, tá? Tanto que esse repetidor aqui é um repetidor de 2100 MHz e ele já vem até escrito aqui 3G, tá? Porque 90% dos casos, todas as operadoras utilizam a tecnologia 3G para dados e é 2100 MHz, tá? Então, tem que ser consultado também. Tem casos que, como eu falei, de cidades menores, que pode ser transmitido numa frequência igual ao GSM, mas a maioria dos casos é diferente, então tem que consultar, tá bom? Então, quando você for oferecer para o seu cliente, tem que ver qual que é a demanda dele, se é o GSM ou se é o 3G. No exemplo que eu dei, às vezes um supermercado ou um hotel, que seja, geralmente o cara pode disponibilizar um Wi-Fi para ter internet, é mais simples. Agora, para telefonia, GSM tem que ser o repetidor. Então, você tem que observar isso na hora de oferecer para o seu cliente também, tá bom? Outro ponto importante é a Nextel, tá? A Nextel, nos modelos antigos AIDEN, elas utilizam uma tecnologia diferente de GSM e de 3G. Então, tem que ser um aparelho específico para Nextel. Então, a Aquario, ela tem um modelo, não é esse, tá? Mas é parecido, chama RP860 e aí tem um N no final, tá? O N é de Nextel, então ele funciona na tecnologia AIDEN e funciona para os modelos Nextel antigos, tá? Porque hoje em dia a Nextel já entrou no GSM 3G também, tá? E então, se você for trabalhar com Nextel, aqueles que tem o rádio PTTzinho antigo, AIDEN, você tem que comprar um repetidor específico para essa tecnologia, tá? Se você for comprar para o Nextel novo, como a Nextel entrou depois para GSM 3G, o que sobrou para ela foi geralmente a frequência de 2100, que seria essa que eu mostrei para vocês, tá? Então tem que ser consultado também, tá? Antes de comprar o produto, mas geralmente Nextel, quando o Nextel novo, eles chamam de Nextel 3G. O Nextel novo geralmente trabalha em 2100 MHz. Para ser honesto, eu nunca vi nenhuma cidade que Nextel seja outra frequência, mas eu recomendo que você consulte para não ter nenhuma surpresa também, tá bom? Então tá aí, espero que tenha esclarecido as dúvidas sobre repetidores para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu esqueci às vezes de falar alguma coisa nesse vídeo, deixa um comentário aqui que a gente vai fazer questão de responder para vocês, tá bom? Se você gostou, deixa um like aí pra gente no vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de todos, eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Obrigado!